Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão da Fé, esse nosso espaço que durante a semana usamos esse instrumento aqui, né? O computador, o celular, eu aqui na minha casa, você na sua casa, ou no seu carro, em qualquer outro lugar, mas usamos a internet para nos conectarmos, é a conexão da fé. Então, para começar este momento, eu quero lembrar da pregação do último domingo pelo presbítero Marcelo e algumas coisas que são importantes no texto que ele leu, que foi o Salmo 23, e na continuidade ele falou várias coisas sobre o cuidado de Deus com o nosso coração, com a nossa vida. E o Salmo 23, eu quero olhar só para a primeira parte, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse texto traz uma certeza absoluta para nós, que é o cuidado do Senhor como o pastor. O pastor que não nos falta, que não nos faltará, que estará sempre presente, nos levará para lugares diferentes, tira daqui, põe ali, mas ele cuida, ele dá o preparo, ele dá o sustento, ele dá a água, o alimento, o que precisa para que possamos chegar em outro lugar. Ele não nos faltará. E como é bom ser lembrado de um texto tão conhecido e ao mesmo tempo o tanto que é conhecido é também deixado de lado. Mas ele traz essa verdade absoluta para a minha vida, para a tua vida. O Senhor é o bom pastor e não nos faltará em situação nenhuma. Ainda que você tenha que sair, como as pessoas gostam de falar, né? Sair da zona de conforto, ir para outro lugar, enfrentar situações das mais difíceis, o Senhor não te faltará. Tem essa certeza, essa convicção, é esta a chamada dessa primeira parte do Salmo 23. Depois fala que ainda que eu ande no vale, pelo vale da sombra da morte, mesmo que você tenha que passar por situações assombrosas e difíceis, o Senhor não te faltará. Fique com essa verdade e siga a tua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Aqui, neste espaço da internet, criado por homens, mas usado para a glória do Senhor. E vamos meditar na tua palavra, vamos estudar sobre a obra de Cristo, sobre os sólidos da vida cristã e precisamos, ó Deus, do teu Espírito. Precisamos, Senhor, da direção do Senhor. Precisamos que o teu Espírito nos ilumine, nos capacite, nos dê agora a exortação, o ensino, o consolo, o conforto que vem da porção do Senhor. Ilumina o nosso coração para compreendermos aquilo que é teu, aquilo que é do Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Bom, se você me segue aqui, se você nos segue aqui na Vida Nova e pela Conexão da Fé, pelo canal do YouTube da IPI Vida Nova, você sabe que nós estamos desde o começo do ano meditando a respeito dos sólidos da vida cristã. Isto porque vivemos um tempo onde os sólidos estão se perdendo. Muitos falam da questão dos líquidos, mas os líquidos já até deixaram de ser líquidos, são mais do que líquidos, são fluidos. Eles mudam de forma, mudam de jeito e são convenientes, conforme a ideia, conforme o lugar, e são pregados evangelhos que não são o evangelho da palavra de Deus. E aí então são evangelhos conforme a necessidade, criando cristãos rasos, cristãos que não têm forma de cristão, não têm estrutura sólida de cristão, mas se perdem conforme a narrativa do momento. E o nosso objetivo é ter cristãos que sejam fortes, estudar a palavra de Deus, estudar a verdade das Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com a minha Bíblia, sempre com a minha Bíblia aberta aqui, porque a Bíblia é a nossa estrutura, a Bíblia é a nossa solidez, é a nossa confiança. Então, uma boa parte
do começo do ano, nós vimos a respeito de Deus, do sólido de Deus, da estrutura de Deus em nós e o que Deus faz em nós e através de nós. Então, vimos várias coisas que são eternas em Deus, pertencem a Deus e não mudam. Simplesmente são inegociáveis e não mudam. Se você quiser ver, aí no canal do YouTube você vai encontrar os estudos anteriores a respeito dos sólidos que dão segurança na vida cristã. Há algumas semanas estamos falando sobre o sólido da vida e da obra de Cristo Jesus. E vimos que Cristo Jesus, na solidez da sua obra, ele é a imagem de Deus, ele é o Deus encarnado. Então, na obra de Cristo, começando lá com Hebreus, capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho, que é o resplendor da glória de Deus. E ali nós vimos a obra de Cristo, a obra da humilhação, da kenosis, o que chamamos de kenosis, né? Nós vimos a obra da expiação, da substituição, do perdão, do Senhor tomando nosso lugar, a obediência ativa de Cristo Jesus, que deixou o céu, não deixou de ser Deus. Nós falamos um pouco sobre uma palavra difícil, que é a natureza teantrópica de Cristo, onde ele não deixou de ser Deus sendo homem, ou seja, foi 100% homem, 100% Deus, a natureza teantrópica de Cristo. Volto a dizer, se isso te traz alguma dúvida, volta lá atrás, vai ouvir, para um pouco para ouvir nossos estudos anteriores, que você vai compreender um pouco mais sobre isso. E aproveita e compartilha. O nosso canal aqui não é para angariar seguidores, joinha, ou monetizar, como eles falam aqui, né? Não estamos aqui monetizando. Nosso objetivo simplesmente é falar e pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Bom, semana passada falamos um pouco sobre a obra, semanas anteriores, na verdade, falamos sobre a obra de Cristo. Hoje, no sólido de Cristo, eu quero falar sobre a solidez do resultado da obra de Cristo. Se confunde muito com a obra de Cristo, mas eu quero focar os olhos agora sobre como isso de fato nos alcança, como isso processa em nós transformação de vida e toda a obra de Cristo que nós vimos semana passada, como que isso acontece na minha vida e na sua vida. Volto a dizer, como falei semana passada, que nós vamos repetir algumas coisas. Talvez isso aqui se assemelhe a uma aula de catecúmenos, o antigo catecúmenos, que hoje nós chamamos de discipulado, e preparamos pessoas para se tornarem membros da igreja. Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que são repetitivas, mas são essenciais para a vida. São sólidos da vida cristã. Então, os sólidos dos resultados da obra. Como que a obra de Cristo aconteceu? O que é que isto trouxe, provocou de maneira prática e ativa na minha vida? Então vem comigo, que nós vamos ler alguns textos. Acompanhe aí comigo, fique aí com a tua Bíblia aberta, que nós vamos passear por alguns textos. Se tiver dúvida, pode me manda lá no WhatsApp, que a gente responde, que a gente conversa, que a gente marca um encontro, aí tomar um café, bater um papo e falar um pouco mais sobre a grandiosidade do resultado da obra de Cristo em nossa vida, na minha vida e na sua vida. E a primeira coisa que me salta aos olhos de uma forma muito clara, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12, eu estou abrindo aqui, mas não precisaria nem abrir, e esse é um texto que você tem que ter decora aí, deixar bem claro, estampado, porque é uma grande verdade. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Resultado direto na minha vida e na tua vida da obra de Cristo somos nova criatura, somos filhos de Deus. Fazemos parte da família do Senhor. Fazemos parte do reino do Senhor. E tudo que é do reino nos alcança por causa da obra de Cristo. A salvação, então, é claramente expressa aqui que não é meritória. Nunca foi mérito. É graça do Senhor.
Aprove ao Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, nos alcançar. Não tínhamos de nós mesmos condições nenhuma de alcançar o perdão, de alcançar a salvação. Não temos por nossas obras, por nossas condições, por nossas atitudes, não temos como chegar à salvação. Mas a salvação nos alcançou por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Gente, isso é a essência do Evangelho, é a nata do Evangelho, ou o mais profundo, o mais profundo alicerce da vida cristã. Somos salvos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou filho de Deus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Você vai dizer assim, mas eu sei disso. Só que a gente se esquece. Na caminhada, na dureza da vida, a gente se esquece disso. Na hora da tentação, a gente se esquece disso e deixa de viver como nova criatura. Por isso, 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos viver o novo de Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos nova criatura. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. Então precisamos viver. Então é hora da gente parar e pensar. Falamos aí da obra redentora, salvadora, do estar consumado de Cristo Jesus. Mas como está a minha vida, sabendo de toda essa obra redentora de Cristo? Como eu tenho vivido o meu falar, o meu pensar, o meu agir, como Cristo Jesus? Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo? Sejam os meus imitadores, vem comigo, me segue, porque eu sigo a Cristo Jesus. Coisa para a gente pensar. Efésios capítulo 2, o 8º verso e o 9º verso dizem assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, para andarmos nas boas obras. E o texto é muito claro. Efésios capítulo 2 é um texto fortíssimo, junto com Filipenses capítulo 2, do 5º verso ao verso 12. Filipenses e Efésios capítulo 2, eles precisam ser lembrados constantemente na nossa vida. Éramos como filhos da ira, Efésios capítulo 2, verso 1. Todos destituídos da glória de Deus. Mas aprove a Deus, por sua graça e misericórdia, nos dar Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Pela graça nós somos filhos de Deus. É pela graça. Está aqui, é palavra de Deus. Isso é essência. Cuidado, nós vivemos um momento de muito retorno à tradição. E muitos protestantes estão se reconvertendo ao catolicismo, justamente porque estão indo atrás da tradição. E eu tenho conversado com alguns que estão passaram por esse processo e estão de fato convencidos que o mais importante é a tradição que é pregada e não a Bíblia. Mas a palavra de Deus está dizendo que em Cristo, por causa de Cristo, é que nós somos salvos. Eu sei que é difícil isso que eu estou falando. Pode parecer briga religiosa ou coisa do tipo, mas não é. Não estou falando da minha igreja, estou falando do que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus está me dizendo que é Cristo Jesus que me salva. Não é a tradição. Não é a tradição. Em Cristo Jesus eu sou filho de Deus, nova criatura. Eu não preciso de uma outra pessoa tomando o meu lugar. Vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso, mas não preciso de outra pessoa tomando o meu lugar. Eu tenho Cristo Jesus. Segunda coisa muito importante para nós aqui a respeito da obra de Cristo na nossa vida, 1 João
capítulo 1, o 9º verso, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 2, verso 1: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ou seja, em Cristo Jesus nós fomos justificados para não pecar. Mas se pecamos, nós temos um advogado. Nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao Senhor. Então, nós precisamos entender isso, entender que nós temos esse livre acesso a Deus. Nós somos justificados, nós temos essa justificação, Romanos capítulo 5. Mais um texto que anda lado a lado ali com Efésios capítulo 2 e Filipenses capítulo 2, que nos mostra que nós somos justificados. Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem fez isso. Você é justificado. Você não precisa pagar a promessa, não precisa ajoelhar diante de imagens, não precisa fazer penitências. Foi justificado. E quem pagou esse preço? Jesus Cristo. Qualquer preço que eu pague hoje é inútil, é totalmente inválido e desnecessário. E totalmente desnecessário. Porque foi em Cristo Jesus. Foi em Cristo Jesus. É tudo nele. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, ele foi em Jesus, foi na cruz, na obra cabal, completa, quando ele disse: está consumado. O Senhor olhou para mim e para você. Viu o nosso pecado, viu o nosso medo, viu a nossa maldade, viu a nossa dor, viu a nossa intolerância, viu tudo. Mas ele disse assim: você está justificado porque eu estou na cruz. Ao dizer está consumado, foi isso que Jesus fez. Jesus cumpriu cabalmente a propiciação, a expiação. Quer saber mais sobre isso? Volte, vai aí no YouTube, na página da igreja, e ouça lá a nossa meditação da semana passada a respeito da expiação, a respeito do consumado, do que Cristo consumou, da obra de Cristo. E quando Cristo fez isso, ele completou a justificação e o perdão. Não foi... Então, alguém pode até pensar assim: não, mas eu não posso, então eu não preciso pedir perdão, é isso que ele está falando? Não, não é isso que eu estou falando. Porque o Espírito Santo, já é um outro capítulo que a gente vai estudar também, o Espírito Santo nos mostra, nos convence e pedimos perdão. Mas eu sou perdoado não porque eu peço perdão, mas sobretudo porque Ele já pagou o preço lá atrás. E aí então, quando eu confesso, eu estou tendo essa mudança, esse retorno de vida para o Senhor, para as coisas do Senhor. Eu estou reconhecendo em Deus esse perdão que acontece. Então, nós fomos justificados. Não por nós, não por nossas obras, não por nossas atitudes, mas porque Ele morreu por nós. De uma forma completa, plena, cabal, total, Ele nos justificou. Então, não tem porquê. Duas coisas. Primeiro, não tem porquê você carregar pesos do passado. Se você já é nova criatura em Cristo, o que nós vimos anteriormente, você é nova criatura em Cristo Jesus. Então, para de carregar o peso do passado. Para de carregar a dor do erro, do que aconteceu, do que erraram com você, das suas dores, de tudo aquilo que te ofende espiritualmente, emocionalmente. Pare de carregar isso. O Senhor levou sobre si em Cristo Jesus. Nós somos, até me empolgo com isso aí, nós somos nova criatura. Isso é maravilhoso. E nós somos justificados pela cruz de Cristo, pelo Cordeiro, pelo sacrifício. Nós fomos justificados.
Então, tenha essa certeza na sua vida. Então, em primeiro lugar, salvação plena em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Segundo lugar, fomos justificados. Fomos justificados em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, quando ele disse, está consumado. Outra coisa importante para nós, que o que nós estamos vendo aqui é continuidade. Um puxa o outro. Um vai puxando o outro, ok? É o que está lá em Colossenses 1, 27, que fala assim que Cristo em vocês, a esperança da glória. E Filipenses 2,12 diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Então, o apóstolo Paulo, quando fala sobre desenvolver a salvação, ele não está falando sobre desenvolver e alcançar. Não, ele está falando sobre o que nós vimos anteriormente. Nós somos nova criatura, nós somos justificados. Então, desenvolva o que você recebeu. Desenvolva o que Deus te deu. Desenvolva este dom que Deus te deu. Desenvolva essa vida nova que Deus te deu. Desenvolva essa vida nova para a qual o Senhor te chama, na qual Ele te colocou. E o nome disso é transformação ou santificação. É um processo até o dia que nos encontraremos com o Pai. É o processo da santificação. O quanto você tem buscado a santificação? Santificação é o que o apóstolo Paulo diz, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não são mais os meus direitos, não são mais os meus sentimentos, não é mais aquele direito que tenho de quem eu sou. Eu sou um ser, eu tenho poder, eu tenho valor, eu tenho as minhas coisas e o Senhor tem que me dar as minhas... Não, eu me entrego. Eu abro mão do meu eu. Como o apóstolo Paulo também diz, né? Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu esmurro o meu eu para viver as coisas de Cristo, para viver a vida de Cristo, para viver no poder de Cristo, para viver na direção de Cristo, para viver na direção de Cristo. Então, eu quero te chamar a pensar nisso. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos justificados porque Ele pagou o preço. Porque Jesus pagou o preço. É a obra cabal, né? É a obediência ativa. É a humildade constante. É a kenosis. É o autoesvaziamento. Jesus se esvaziou de si mesmo. Tornou-se homem. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Nisso, Ele nos torna nova criatura. Nisso Ele nos justifica. Nisso Ele nos chama para a santificação. A gente acha que é só receber a salvação e vamos vivendo, e é para minha alegria, e é para o meu prazer, e é para me aproveitar disso, mas não é responsabilidade. Ao mesmo tempo que é prazer, porque o apóstolo Paulo diz, já não mais eu quem vive, eu estou disposto. Para mim o morrer é lucro, eu quero estar com Cristo. Mas eu tenho muito a fazer, diz o apóstolo Paulo. Estou pronto a servir ao Senhor. Então, nossa vida precisa ser cercada, inundada da obra de Cristo. Nossa vida precisa ser encharcada com este mover poderoso da obra de Cristo. A gente precisa parar e pensar o quanto nós temos vivido motivados, inspirados pela obra de Cristo, para a obra de Cristo. A gente precisa parar e pensar nisso. E o nome disso é santificação. É santificação que precisa acontecer. Cristo vive em nós a partir do Espírito Santo. E Ele nos transforma. E vai um desafio aqui para você pensar nisso. O Senhor nos transforma, Ele transforma o nosso caráter, Ele transforma o nosso ser, Ele transforma o nosso eu. Por isso que essa mensagem é a mensagem sólida. Porque a gente vive o tempo onde o importante é valorizar quem você é. Valorizar o seu eu,
valorizar os seus sentimentos. O que importa é o teu sensorial, o que você sente. Mas o que nós estamos pregando aqui, o que importa é Cristo Jesus. É ser transformado por Cristo. É viver Cristo. Não, mas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a obra de Cristo em nós. A santificação, então, não é uma determinação da igreja, não é uma determinação de normas da igreja ou de doutrinas da igreja, como alguns gostam de falar, ou de religiosidade. Não, é Bíblia, é palavra de Deus. Quem está em Cristo é nova criatura, então vive em novidade de vida e está se transformando até que Cristo volte. Mas não como obrigação, mas passa a ser privilégio, oportunidade. Eu tenho a oportunidade de me parecer com o meu mestre, de me parecer com Cristo, de chegar à imagem de Cristo, de testemunhar Cristo, de ser cristão e levar Cristo Jesus. Eu tenho a oportunidade. O compromisso é a oportunidade. O compromisso é a oportunidade. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso demais, meus irmãos e irmãs. Isso é grandioso demais. Então eu quero te chamar a pensar nisso. Por hora nós vamos parar por aqui. Ficaremos com essas 3 ideias e na semana que vem continuaremos com a obra de Cristo, o resultado da obra de Cristo em nossa vida. E pensando no resultado desta obra de Cristo, vamos então pensar um pouco mais. Por hoje, fique com isso. Em Cristo Jesus, você é filho de Deus, é nova criatura. Em Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo, certeza que nós temos, somos justificados. Isso não depende de mim ou de você. Certeza que nós temos em Cristo Jesus, eu estou no processo da santificação. E isso é bênção. É bênção, eu recebi e é bênção de Deus na minha vida. O processo da santificação. Viva com isso. Fique com isso. Fique com esta palavra e que Deus assim te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar nesse momento com oração, com a bênção, mas antes eu quero te lembrar, domingo que vem temos o culto normalmente, às 9h30 da manhã, o nosso culto. Depois, às 11h15, temos a escola dominical. Então, você é convidado, convide as pessoas, transmita esse vídeo para outras pessoas, né? Entra lá no canal do YouTube, canal da igreja e faça parte desse movimento, faça parte disso. Nós não estamos ganhando nada com isso financeiramente. Nós queremos ganhar vidas, ganhar pessoas que possam ouvir da palavra de Deus e essa palavra chegar no momento e você pode ser esse canal. Então, transmita esse link, transmita esse canal e assim nós vamos proclamar um pouco mais a palavra de Deus, ok? Que Deus te abençoe, receba esta oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pelo privilégio santo, bendito e maravilhoso de ter Cristo Jesus, de viver Cristo Jesus, de ter essa obra grandiosa, redentora na nossa vida. Obra que, por mais que a gente estude, ó Deus, sempre faltará algo a ser dito, porque é muito grande. É muito grande que a nossa mente e coração não pode alcançar tudo aquilo que Cristo consumou na cruz do Calvário. É algo grandioso que nossa mente e coração não pode alcançar, por mais que a gente estude. Por isso estamos aqui mais uma vez falando de temas tão importantes. Senhor, ajuda-nos a viver, Pai, a viver de maneira digna essas bênçãos que recebemos, bênçãos que nos alcançaram a partir da cruz do Calvário, da obra redentora, bendita, sólida de Cristo Jesus. E despede-nos agora, Pai, na Tua paz. Cuida dos corações, cuida, Senhor, dos sentimentos. Vem controlar com Teu Espírito os nossos sentimentos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai bondoso, e a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre todos nós, seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre.
Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.